Espaço Saúde Terapia, o lugar perfeito para cuidar da sua mente, corpo e bem-estar. Oferecemos atendimento especializado em aromaterapia, aromatouch, Zaito-Scan, hipnoterapia clínica, regressão emocional, terapia ocupacional e muito mais. Atendimento exclusivo e diferenciado para crianças, jovens e adultos. Sua jornada para uma vida mais equilibrada, saudável e próspera começa aqui. Olá, mais uma vez bem-vindos ao nosso programa Saúde e Terapia. E hoje a gente vai trazer uma informação muito importante, não é, Leandro? Isso, muito bem. Estamos gravando esse programa em setembro. Perfeito. E setembro é um mês em que a gente tem uma campanha muito importante. Vamos falar sobre ela hoje, não é isso, Leandro? Sim, o Setembro Amarelo. Setembro Amarelo. E por que Setembro Amarelo? Por que a cor amarela? Muito interessante. Conta pra gente aí esses detalhes do Setembro Amarelo. Então, a cor amarela representa, a gente está muito acostumado a ver o amarelo no trânsito, né? Que quer dizer a atenção. Isso. E a gente estava até brincando antes aqui, né? Mudando um pouquinho o contexto, antes até da gente começar, que o amarelo, atenção, não é acelere, né? Corre que vai ficar vermelho. Não, pare. Isso. Né? Então eu já trabalhei durante muito tempo, né? Ligado a essa questão do trânsito. Quem me conhece há mais tempo sabe disso, então já fiz muitas campanhas no Maio Amarelo. Isso. Mas hoje a gente está falando de um contexto um pouco diferente, que também é para chamar a atenção das pessoas. O amarelo, a cor, quer dizer isso, mas a gente está chamando a atenção para uma outra questão agora, ligado à saúde mental, à depressão, aos números de suicídios, né, aos números das pessoas que cometem, se machucam, né, por determinados momentos que estão passando e que não entendem muitas vezes o porquê estão passando aquilo. E na maioria das vezes quando a gente fala de suicídio, a gente fala de depressão e todas essas doenças mentais que têm atingido tantas pessoas ultimamente, principalmente depois da pandemia, né, que trouxe aí um número ainda mais alarmante do que a gente já vinha vivendo e sofrendo, fez com que a gente tivesse que realmente prestar atenção em todos esses números, prestar atenção nos momentos que a gente passou e que muitos de nós ainda estão passando e outros ainda vão passar, e para chamar a atenção desse momento tão difícil que as pessoas passam, porque na verdade quem pensa no suicídio, quem pensa em automutilação, elas não querem simplesmente acabar com a vida, não é bem isso, elas querem acabar com a dor. Ok. Eu acho super interessante a gente abrir esse parêntese, porque em alguns momentos chega a existir um tabu sobre esse assunto, né? Sobre falar. E a ideia da campanha Setembro Amarelo é trazer a conscientização e trabalhar pela prevenção ao suicídio. A questão do tabu, a gente poderia dizer que existe no momento em que algumas pessoas preferem esconder uma coisa que está quase que latente ali, mostrando os sinais, mas talvez se eu não olhar, isso passe. Sim. Né? Então, há também outros que dizem, quanto mais mexe nisso, mais você desperta, mais você dá gatilhos. Isso. E, na verdade, está provado que não é isso. Quando a gente tem um sintoma físico, né, uma dor aqui, uma dor ali, o normal é você ir procurar ajuda. Sim. É você ir investigar, é você se medicar sobre aquela situação. E os sinais e sintomas do suicida, eles às vezes são tão claros quanto uma dor física. Perfeito. Só que a gente precisa se acostumar a reconhecer, precisa falar. Então, essa é a ideia da campanha do Setembro Amarelo. Sim, né? sim. Vamos falar um pouquinho da origem, né, dessa campanha, da onde veio o dia, o mês, como veio essa comemoração? Na verdade, foi em 1994, né, setembro de 94, quando um menino se suicidou nos Estados Unidos. Isso. E os pais, durante o velório, eles realmente pensaram em uma forma de chamar a atenção das pessoas. E durante o velório, eles distribuíram cartões com uma fita amarela. Né? Que era a cor do carro, né? Do carro, adolescente. Que era um Camaro amarelo, isso, exatamente. Isso. E isso fez com que esse movimento começasse a ser disseminado, não só nos Estados Unidos, mas depois no mundo inteiro. Isso. Como várias outras campanhas que a gente tem, né? Agora, praticamente cada mês a gente tem uma cor diferente para lembrar uma questão diferente. Mas o Setembro Amarelo é uma questão que a gente não deve só falar no
mês de setembro. Com certeza. Né? Mas a gente deveria falar isso sempre. É uma coisa difícil, triste de se falar, mas extremamente importante. Porque as pessoas que estão passando por isso, elas não têm vergonha de falar muitas vezes. Elas vão cada vez mais se colocando na caixinha delas, no espaço delas, se fechando cada vez mais. E essa escuridão, né, que vai contaminando a pessoa completamente, vai fazendo com que ela não queira mais viver. E como eu falei anteriormente, logo no início, e não é a questão de não querer viver, é querer acabar com a dor. Né? Exato. Eu atendo muitas pessoas e com esses sintomas, e quando a gente vai conversando com essas pessoas, tentando descobrir o porquê que chegou nesse ponto, a gente percebe muitas dores. Né? E como acabar? Porque as pessoas acabam não tendo mais expectativas de futuro. Certo. E essa falta de expectativa, de não ver um futuro diferente do que ela está vivendo naquele momento, ela prefere desistir. Só que desistir nunca é a solução. Nunca é a solução. A solução qual é? É a gente buscar ajuda. É a gente buscar as pessoas, os profissionais que entendem que pode ajudar. Sim. Mas os familiares também podem ajudar, né, Carol? Eu tenho certeza que sim, porque é o nosso primeiro círculo onde a gente tem um pouco mais de liberdade de se mostrar como é. E a verdade é essa, o mês de conscientização, que deveria ser o ano todo, mas já que a gente tem uma oportunidade, vamos frisar, é exatamente para que pessoas leigas tenham a oportunidade de perceber uma mudança. Por exemplo, uma mudança no comportamento. É muito, infelizmente, né, os dados da Organização Mundial de Saúde vêm mostrando que cada vez a idade média de pessoas que cometem suicídio vem diminuindo. Sim. A gente tem a quarta, se não me engano, se conferir, que é a quarta causa de morte entre adolescentes. Mais do que acidente de trânsito, mais do que violência, enfim. E essa é um momento em que, se quem é o cuidador, o orientador, não está atento, ele confunde. E falando em tabu também, a gente tem muito daquela velha consciência de que a doença mental é frescura. Perfeito. Né? Isso é importante falar. Não é muito importante aquela questão de, eu duvido, ele está só querendo chamar atenção. Até concordamos, né, como terapeutas, ele está sim querendo chamar atenção, mas não é só querendo, ele está gritando, ele está pedindo pela atenção. Então, não é incomum que adolescentes comecem a se automutilar, né, fazer cortes no corpo, se machucar. Tudo isso são sinais que os responsáveis, o colégio, os próprios... Eu estava até fazendo pesquisa para a gente conversar sobre isso. Um outro lugar possível e difícil de se abordar isso é o ambiente de trabalho. Como é que os recursos humanos, né, que normalmente tem lá um psicólogo cuidando da saúde mental dos funcionários, vai abordar isso? O único caminho é esse, tornar isso uma conversa diária, né? Um olhar diário, um momento de atenção diário. E não duvidar do outro, ajudar, né? De uma certa forma. Não julgar, né? Nunca julgar, que é uma frescura. É que a pessoa já se julga. Exato. E aí, sim. além disso, você tem outras pessoas ainda fazendo esse julgamento. Mas você falou de números da OMS, eu trouxe até alguns números, né? Para que a gente, vou até ler aqui, para que saia certinho, né? Quando a gente fala de dados, estatística, é importante que fique bem certinho. Segundo a OMS, acontecem 16 milhões de tentativas por ano, né? No mundo todo. 16 milhões, veja bem. E 700 mil pessoas morrem por essa questão de suicídio, né? Por ano. Então, são 700 mil vidas que acabam sendo ceifadas nessa questão quando a gente fala de suicídio. No Brasil, acontece uma morte por suicídio a cada 45 minutos e uma tentativa quase 10 segundos. Até dá um número aqui, mas para cada morte temos outras 20 tentativas. Então as pessoas de fato tentam, nem sempre conseguem. E aí vão para o pronto-socorro, vão para os hospitais, ou às vezes os próprios familiares acabam ajudando ali. Eu mesmo já tratei diversos pacientes que tentaram várias vezes e não conseguiram. Né? Os números são altos e preocupantes. As pesquisas ainda mostram que 4% dos adolescentes brasileiros apresentam sinais depressivos, é o que você falou. Exato, né? Cada vez mais jovens. Cada vez mais jovens. E uma de cada 4 crianças já apresentou indícios da doença.
E isso parece que não, né? Parece que é uma coisa muito fora da nossa realidade. Exato. Mas eu mesmo me surpreendi no consultório quando crianças de 6, 7 anos de idade começaram a ter algumas... ideações que eles chamam, isso, né? Não é prática, mas fala, né? Falava da tristeza, da vontade, que não queria mais viver. E aí a mãe, se preocupando com isso, entrou em contato comigo e eu comecei um tratamento para essas crianças. E a gente percebe que muitas vezes não é tão complexo ajudar essas crianças, né? Mas precisa sim de um profissional, de ajuda, né? E a gente não pode protelar esse tipo de ajuda. Isso é uma coisa que tem que ser prioridade. Quando a gente fala de saúde mental, a gente precisa ter prioridade com isso. Entender, escutar muito bem, ter uma escuta muito ativa para isso, né? E começando em casa, com os familiares, tentando entender quais sentimentos a pessoa está tendo ali naquele momento e sim, procurar ajuda. Tá? Até porque os profissionais da área são treinados para que a gente possa mudar esses pensamentos ruminosos que ficam adoecendo cada vez mais a mente das nossas crianças, jovens e adultos. Como você falou, não julgar é o primeiro passo, né? É acolher, é entender. E o segundo passo que a Associação de Psiquiatria, a Associação Brasileira fala, é não dê conselhos. Você não está preparado para isso. Você pode, no seu julgamento, até na sua vontade de ajudar, você pode levar um contexto ainda mais sério para aquela pessoa. Com certeza. Né? Porque você vai tirar com a sua experiência. Eu já comentei aqui, né? A gente já abriu essa situação. Eu me tornei terapeuta, me especializei na aromaterapia por conta de um processo mental meu. Um momento em que eu precisei mesmo de ajuda, tive a ajuda da psiquiatria, das medicações, mas preferi e consegui me organizar com uma terapia integrativa, né? Sou, inclusive, adepta da hipnoterapia, né? A gente faz os nossos trabalhos também de organização, porque todos nós estamos sujeitos ao mundo extremamente caótico, de muita pressão e que num determinado momento nos leva a um adoecimento. O grande problema é quando a gente não vê essa situação como um adoecimento. E pelos números que você acabou de passar para a gente, é uma questão de saúde pública, né? Não é uma questão isolada, 1 em 1 milhão passa por isso, não é. Então, a conscientização é exatamente daí. Ficar atento aos sintomas, que são os mais normais possíveis, né? Aquela mudança, os mais comuns, não normais, mas mais comuns de acontecer. Uma mudança de comportamento, um retraimento absurdo, fala, né, dessas ideações suicidas, aquela coisa, eu não quero mais viver, minha vida não tem sentido, e tanto faz como tanto fez. E não julgar, não considerar uma bobagem e principalmente não se meter a ser um profissional que vai ajudar, né? Os psicólogos, os psiquiatras, os terapeutas integrativos dessa área de saúde mental estão preparados para, como você disse, às vezes é virar uma chavezinha, né? É trazer, ressignificar uma situação e aí salvar uma vida, salvar a vida de uma família, porque ninguém convive bem com uma situação depois que ela acontece. Perfeito. E aí, assim, eu fiz algumas anotações aqui para ajudar as pessoas que estão nos vendo e nos ouvindo agora e para que elas tenham realmente um passo a passo. Exatamente, tá? Vamos lá. Então, vamos lá. Como eu posso ajudar de verdade? Né? Você já deu algumas dicas. Mas, primeiro, é a escutativa. É escutar a pessoa, é parar realmente, não é... vem aqui, vamos conversar. E você começa a conversar e começa a mexer no celular. Né? É parar, olhar nos olhos da pessoa e ouvir o que ela tem para dizer. Deixa ela se abrir, deixa ela chorar, se for o caso, deixa ela te abraçar, porque muitas vezes esse abraço também vai ser um abraço que vai fazer com que a pessoa tenha um novo ar ali para ela dar mais um passo. Se sinta pertencedor, acolhido. E né? esse abraço de acolhimento, né? Mostrar empatia, se colocar no lugar dela, né? Isso é muito importante. Ao invés de julgar, mostre empatia, né? Você muito bem colocou na sua fala também sobre essa questão do julgamento. Perguntar sobre os sentimentos, qual é o sentimento que está vindo aí, né? Porque quando a gente está aqui no consultório e eu estou falando tudo isso, não é para a pessoa dar depois uma de terapeuta, mas para que ela entenda como ela faz, como ela tem os passos iniciais para detectar se realmente essa pessoa está entrando num estado de depressão profunda, que precisa de tristeza ajuda mais profunda, que séria. precisa de ajuda mais séria. Né? Então perguntar, é uma tristeza, é uma dor, né? É um sentimento de rejeição, de abandono, então de luto. Né? Quantas pessoas a gente vai lá no Zaito e aparece um luto que não, mas eu não perdi ninguém, pessoa né? nem... Mas não é o luto da morte.
A gente tem diversas outras situações que o nosso sentimento, né, que o nosso interior mostra pra gente como um luto. Isso. Mas não é um luto muitas vezes da morte, mas representado por uma outra coisa. Qualquer perda, né? Qualquer significativa. Perda. Exatamente. Não deixar a pessoa sozinha a partir disso, encorajar a busca pelo profissional, que a gente fala isso o tempo todo aqui, né? E entrar em contato com os serviços de apoio. Aí eu não tenho, Eliandro, de forma alguma condição de pagar uma consulta para o meu filho e tal. Então você tem vários tipos de apoios que você pode ter, né? Durante uma crise você pode ligar para 192, pedir ajuda ao SAMU, e lá tem também profissionais, né, que trabalham com isso e que ajudam por telefone mesmo, vai poder ajudar. Mas a gente tem também um número nacional, que é o 188, que é o Centro de Valorização da Vida. O CVV, que funciona 24 horas por dia. Ou seja, então a pessoa pode ligar para o 188, é uma ligação gratuita, e vai ter lá sempre um profissional que possa ajudar essa pessoa. Então são dicas básicas, são dicas simples, mas que podem de verdade salvar a vida de uma pessoa. Não, com certeza é por aí mesmo. Então, mais uma vez, a gente volta para aquela questão. É o mês de conscientização, mas isso precisa ser feito o ano inteiro, o tempo todo. Perfeito. E há situações que já, na verdade, trazem um certo risco para pessoas com uma doença mental declarada, diagnosticada, né, por um profissional de saúde. Então, essas pessoas merecem mais atenção. Isso. É preciso, né, que você entenda que uma pessoa que passa por um luto, por uma perda, por um contratempo, como você falou, na pandemia a gente teve empresas, né, tendo reveses, situações assim, a maioria das pessoas até se deprimiu, porque humanamente impossível você passar ileso a uma situação tão inesperada, né, como foi. Mas reage. Reencontra o sentido, vai para outra direção, suporta uma perda financeira e se organiza. Mas quem já tem uma propensão, é preciso que tenha, né, ainda um novo olhar, uma nova acolhida. E, novamente, tratar isso como uma questão de saúde. Perfeito. Né? A gente cuida do dedinho doendo, mas não cuida quando a mente se perde. Sim, e essa dor é silenciosa muitas vezes. É verdade. Lembrei agora você falando de uma frase que eu ouvi do Dr. Augusto Cury falando numa das palestras que eu tive a oportunidade de assistir, dele falando sempre que quando a gente tem esses pensamentos negativos, pensamentos ruminosos, que são pensamentos mentirosos, né? Porque a nossa mente mente. Né? E mente bastante. É a gente duvidar desses pensamentos, né? Para as pessoas que estão passando por isso, converse com você mesmo, isso não sou eu, né? Por que eu estou pensando sobre isso? Qual o objetivo disso? Duvide disso, não sou eu. Não é isso que eu quero, né? E talvez essa pergunta que você faz de dúvida para você mesmo vai te direcionar para um caminho diferente que não é só aquele. Porque uma pessoa que está com esse tipo de sintoma, você vê, ela começa a ficar muito ansiosa, ela começa a ficar com aquele estado depressivo, de tristeza, e os pensamentos, eles são assim, uma onda gigante que não para. Em média, a própria ciência já mostrou isso, estatisticamente, né? Mas a gente tem em média de 800 a 1000 palavras por minuto quando a gente está ansioso. Então a gente precisa nesse momento, ou com estado de depressivo, e fica ruminando aquilo ali. A gente precisa mudar esse foco, né? Pegar um livro para ler, fazer uma atividade física, se conectar mais com a natureza. A gente já falou sobre essas coisas em outros episódios. Praticar respiração consciente. Tudo isso traz um novo estado de consciência para a pessoa. Exatamente. É sair de onde você está, é levantar realmente e mudar o foco daquilo que você está vivendo e sentindo naquele momento. Porque a mente e prega essas peças na gente, fazendo com que a gente se sinta mal, que a gente não valorize quem nós somos. Mas todos nós somos pessoas especiais, somos únicos e muito especiais. Então, você que está nos ouvindo e nos vendo, lembre-se disso. Você é uma pessoa incrivelmente especial e nasceu para ser feliz, nasceu para ser próspera e abundante. Então, pense nisso, duvide dos seus pensamentos e lute, né, sempre com você mesmo para que você tenha uma vida melhor, mais harmoniosa, com você mais e mais equilibrada. Uma vida que você merece. A vida que você merece. Sem sombra de dúvida, você merece. É isso. Gente, esse assunto é apaixonante, mas a gente vai encerrar por aqui, porque é o tempo do nosso programa. E a gente quer deixar essa mensagem final. Se você está passando por isso,
peça ajuda. E se você conhece alguém que está passando por isso, não duvide dele, não julgue, ajude, encaminhe para os serviços. O Eliandro já deu aqui algumas dicas, serviços gratuitos de apoio. Perfeito. E com certeza todos nós merecemos uma vida de paz, de harmonia. E é isso que a gente deseja para você. Lembre-se sempre que quanto mais você se organiza pelo lado de dentro, mais a vida se organiza pelo lado de fora. Um forte e carinhoso abraço e até a próxima. Até a próxima. Espaço Saúde Terapia, o lugar perfeito para cuidar da sua mente, corpo e bem-estar. Oferecemos atendimento especializado em aromaterapia, aromatouch, Zaito-Scan, hipnoterapia clínica, regressão emocional, terapia ocupacional e muito mais. Atendimento exclusivo e diferenciado para crianças, jovens e adultos. Sua jornada para uma vida mais equilibrada, saudável e próspera começa aqui.